Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso nono episódio, Histórias e Partidas de um GM bem brasileiro, com um convidado especial, Everaldo Matsuri, nosso grande mestre. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, e você, André? Tudo bem também. Everaldo, hoje a história vai ser uma partida bem dinâmica, eu vi a partida, fiquei bem animado. É um torneio de registro, pode contar um pouquinho pra gente sobre o seu adversário, como que foi essa história? Certo, o meu adversário foi o grande mestre Giovanni Vesco. Na época ele ainda não era grande mestre. Essa partida foi jogada em 97. Ele ganhou o título em 98, né? Mas ele já era um jogador com força de grande mestre e ele sempre foi conhecido por ser muito criativo, né? As ideias, tantas ideias táticas, mas muitas ideias posicionais também dele. Sempre admirei a forma da criatividade posicional dele. Eu diria que você pode ter jogadores muito fortes, talvez tão fortes como ele, mas você ter a criatividade dele, eu acho que é para poucos. Né? Sim, Não, é, sim. não é apenas uma questão de técnica, é uma questão mais do espírito mesmo, do talento. Né? Eu acho que você pode ter aqueles jogadores que podem se construir pelo estudo, pela dedicação, pelo esforço, mas que tem alguma coisa a mais, isso não são todos. Eu acho que eu colocaria o Giovanni como um desses poucos que tem alguma coisa a mais que os outros. Né? Sim, Então, sim. esse partido para mim, eu incluí ela na lista muito pela questão estética da posição e também por causa do evento em si. Né? Esse torneio foi jogado no torneio de registro, no Aberto do Brasil. Esse torneio eu joguei desde a primeira edição, lá antes ainda, é, no comecinho dos anos 90, e eu joguei todos os torneios de registro. Teve 10. Né? E essa partida, na época, se jogava muito uma variante da Semislav chamada variante Botvinnik. E eu tava seguindo a tendência, né? Mas muito porque eu estudei também o livro do Botvinnik, como eu já falei anteriormente, e o Botvinnik não foi o primeiro que jogou, não foi o que iniciou a variante, mas ele foi aquele que fez um estudo consistente. E por isso o nome é variante Botvinnik, né? Sim. Então, essa partida ela, longe de ser uma partida modelo, teórica, ela é uma partida criativa. Né? Por Sim. isso eu incluí ela aqui muito mais pela criatividade do Giovanni do que a minha própria. Né? Eu vou deixar a parte, a Então, partida foi muito bacana, assim, pelos dois lados, vai ser bem interessante, mas os dois lados colocaram bastante dinamismo na partida. Não vou só o Giovanni, não, acho que a sua parte foi bem interessante também. E vamos acompanhar é, essa tem, partida. deter, tem determinadas aberturas dos sistemas que você é obrigado a jogar, né? Ele não é bem uma opção. Você tem Sim, que jogar dinâmico. E essa abertura ela é caracterizada por esse dinamismo. Né? sim, Bom, então, que essa, ela começa com uma eslava, né? sim, Mas quando as pretas jogam E6, que a eslava clássica, aqui é a captura do peão direto, né? E aí as brancas jogariam A4, em seguida saía para F5. Quando as pretas jogam E6, a gente tem aqui uma mistura entre a eslava e a ortodoxa, né? Forma aqui um triângulo. E isso daqui convencionou se chamar de semi-eslava, né? Uma eslava pela metade, digamos assim. certo. Ele jogou bispo G5, que é a saída natural. Eu sempre enfrentei mais E3, que dá origem aos sistemas da Merano, né? Merano e anti-Merano. Esse bispo sai por D3, essa dama pode sair por C2. Aqui a ordem ela também difere. Né? Essa linha com bispo G5 ela dá origem a posições que podem ficar muito mais agudas. E talvez por isso aqui no Brasil eu sempre enfrentei mais E3, porque esse bispo G5 ele depende muito mais da teoria do que a variante com E3, né? Existe uma precisão maior, requer uma precisão maior. Sim.
E nos anos 90, essa linha estava nos torneios de elite do mundo, né? Tava muito em moda se jogar aqui Detama C4, que dá origem à variante Botvinnik, né? Depois passou em uma década, nos anos 2000, aí a moda virou jogar H6 primeiro e se o bispo voltasse a capturar, né? Ele dá uma diferença. Por exemplo, quando joga E4, eu não preciso jogar B5 direto. Eu posso primeiro intercalar G5 para descravar o cavalo e depois jogar B5. Ela se chama variante anti-Moscou. A estrutura na ala da dama é parecida, mas na ala do rei fica diferente. E a variante Moscou é capturando o cavalo direto aqui, né? Sim. E as brancas capturavam aqui primeiro em C4, justamente porque se jogar H6, as brancas têm a opção de capturar o cavalo. Né? Mas eu acho que capturar o cavalo aqui não dá muito problema para as pretas. Eu acho que as pretas não têm muitas dificuldades. A maior dificuldade está quando volta-se o bispo para H4. E o jogo fica bem mais complexo. Né? Eu também mudei para essa variante com H6. E não foi apenas por causa da questão da tendência geral que mudou, mas é porque eu cheguei à conclusão que eu entendo melhor essa posição da anti-Moscou do que a variante Botvinnik. Eu acho que essa variante ela pode ainda ser guiada por alguns princípios posicionais, embora a posição tenha ficado bastante aberta, tanto na ala do rei como na ala da dama. Eu expandi muitos peões, né? Criei muitas debilidades e tal, mas ainda tem alguns princípios posicionais que dê para usar aqui. Na variante Botvinnik, que é a partida que eu vou mostrar, fica muito difícil a gente se guiar por questões posicionais, né? Então, embora eu seja um jogador de iniciativa, para mim eu busco ainda alguns referenciais em termos de questões posicionais, né? E essa posição aqui, ela que se origina depois de Detona C4 sem intercalar o H6, que é a variante Botvinnik. Agora aqui não faz muito sentido eu jogar H6, porque aí ele vai capturar e jogar Bispo C4, ele vai recuperar o peão. Então a minha ideia aqui é defender o peão e formar essa estrutura que limita bastante aquele bispo de casas brancas das brancas, né? Sim. O problema aqui agora é que o meu cavalo permaneceu cravado, então ele pode jogar E5, que para mim não perder a peça, eu tenho que jogar G5 agora. E ele não é obrigado a voltar ao bispo, essa é a grande questão, né? Que ele pode capturar aqui em G5 e vai se originar aqui uma posição muito complexa, né? E aqui, por exemplo, já é mais difícil se guiar por questões posicionais. O dinamismo aqui, ele está, digamos, 90% dinamismo. Sim, a posição ficou bem Então, complicada aí. exatamente. Então, aqui fica muito mais tático do que naquela variante onde as pretas jogam H6 G5 e o bicho vai para em G3. E com o tempo aqui eu percebi que essa posição, digamos que eu podia até entender algumas coisas, mas não compreendia. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Assim, a essência de algumas coisas para mim era difícil. Por isso eu fiz a conversão para a variante Moscou e a variante anti-Moscou. Bom, aquele jogo G3, como essa estrutura aqui está limitando isso nessa diagonal, ele vai pelo Fianchese. E também porque agora ele vai pressionar aqui minha ala da dama, né? Eu joguei dama B6, ele escreveu o cavalo, agora ele tem que capturar. Jogo bispo B7, bispo G2, C5 para abrir o bispo, e ele joga aqui D5. Até aqui tudo muito natural, ou melhor, não tão natural, mas muito comum, né? Digamos assim.
Sim, né? Dentro dessa abertura é bem comum, mas o Eu tenho que jogador que não tá jogar tático acostumado para parece que é algo pressionar. diferente, né? Mas é interessante que quem começou, quem estava estudando as partidas dos jogadores top, como Anand, Ivanchuk, Kramnik, Shirov, todo mundo jogava essa variante de pretas, né? E de brancos também. Então você via os confrontos, os jogadores às vezes jogando de brancas e jogando com o mesmo jogador de pretas na posição, né? Bacana. Então era uma coisa que tinha ficado comum. Sim. Mas tem alguns mecanismos aqui que são realmente difíceis de compreender. Por exemplo, aqui, torre B1 foi um lance que começou a ser estudado, e o outro lance aqui, cavalo A4. Né? Então, torre B1, a ideia é manter o cavalo mais perto do centro, porque aqui não dá para capturar. Né? Tem torre toma B7, e aqui tem um problema da diagonal do bispo. Né? Essa posição aqui, o branco vai ganhar por ataque. Então o cavalo pode permanecer por mais tempo em C3, embora ele fique atacado ali, né? Sim. Bom, eu coloquei nas análises da partida, quem quiser ver a teoria, eu coloquei lá algumas referências, uma partida do Topalov Kramnik dos anos 90. Eu acho que essa linha torre B1 ela não conduz a vantagem branca, mas para quem quiser se aprofundar mais pode recorrer ali a ver a partida com as análises que eu fiz. Essa linha aqui, ela permaneceu como a mais popular depois. E até hoje o pessoal joga ainda essa posição. Depois nos anos... Depois de 2010, a posição ela começou a ganhar, a voltar de novo, a ser jogada. Na prática, o Shirov joga essa variante ainda com alguma frequência. Né? E agora tem muitas ideias não apenas dos engines, mas aqueles que usam os engines, que jogam o xadrez por e-mail, que era um antigo xadrez por correspondência, tem bastante partidas assim. E curiosamente tem muita partida terminando com empate. É curioso porque a posição ela parece completamente assimétrica e desequilibrada, digamos assim, mas tem muitas variantes que terminam com perpétuo. É curioso isso, né? Os computadores eles acharam linhas mais ou menos forçadas. E eu acho que essa é uma das dificuldades de jogar esse tipo de posição. É que você eventualmente pode jogar uma linha que foi totalmente analisada do começo até o final. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais ela saiu um pouco de prática. Né? Ou seja, você pode estar jogando eventualmente contra uma preparação. E o adversário ou você mesmo pode não fazer nenhum lance que não tenha sido estudado até o final. Você pode perceber ali na base de dados, tem muitas partidas que acabam quando a teoria indicou um perpétuo, por exemplo. Né? Sim, sim. Então essa é uma coisa um pouco chata, né? Você perdeu um pouquinho da criatividade. Bom, aqui eu joguei dama B5. Naquela época, dama 6 estava sendo desenvolvido também, que é uma variante que é possível se jogar. Eu coloquei também nas análises, né? Mas vamos seguir aqui um pouco mais para frente, porque aqui o interesse mais é mais para frente. E o lance normal aqui é jogar A3. A ideia desse A3 é simples, né? É abrir a coluna A para dar uma sustentação para esse cavalo que ficou muito mal colocado. E ao mesmo tempo abrir a posição na ala da dama para criar problemas para o rei das pretas. Então é um lance, eu acho que é o lance mais, do ponto de vista de resolver o problema do cavalo e de atacar o rei preto, o lance mais lógico. Sim. Mas ele capturou aqui o peão em E6, que é uma linha que se joga quando a torre está em B1 e o cavalo em C3, na linha que se joga a torre B1.
Eu fiquei na dúvida aqui se... Mais pra frente eu fiquei na dúvida se ele tinha se confundido com a minha torre B1 ou se ele estava tentando improvisar, né? Eu fiquei com a impressão que ele estava mais no improviso no momento. Eu capturei em G2. Eu conhecia uma partida aqui que eu tinha estudado no Informador. Era uma partida do Nicolit Shirov, jogada em 93. Em que o Nicolit tinha capturado aqui em G2, aí vinha dama C6 e a dama ganhava um tempo capturando o peão ameaçando dama H3. A posição segue sendo complicada, mas eu acho que as pretas têm um jogo não tão difícil como outras variantes aqui. Como a variante que jogava A3, né? E eu conheci essa partida, então quando ele jogou D por E6, ok, ainda estou dentro do conhecido, né? Mas aí ele jogou E7, que se joga se você a torre estiver em B1, o cavalo em C3 e a dama em A6. Né? Então, mas aqui a posição está diferente. Então, ela é parecida, mas não igual. Né? Essa posição, cada lance tem um peso grande aqui, porque tem muitas peças penduradas, um desequilíbrio material enorme. A posição do rei preto aqui é inseguro. Então, cada alteração ela pode ter um peso muito grande. Né? Ela pode mudar a avaliação totalmente. Então, embora seja parecida com a linha com torre B1, em vez do cavalo A4, ela tem uma diferença enorme na avaliação geral. Mas aqui ainda está dentro do... assim, um certo equilíbrio dinâmico, embora todas as peças aqui estejam penduradas. Né? Eu acho que se ele capturar essa torre aqui e depois capturar, aqui ainda está dentro de um equilíbrio dinâmico. O meu rei muito mal colocado, mas ele tem um cavalo meio perdido ali em A4. Eu tenho a maioria na ala da dama. Mas aí ele continuou jogando dama D5, o que me fez parecer realmente que ele tinha confundido com a torre B1, com a linha do torre B1, porque esse lance se joga na linha do torre B1. Né? Mas eu não tenho certeza que se ele sabia que era uma outra linha ou não. Mas a posição ainda tem teoria. E bispo por E7 eu acho que é a forma das pretas se libertarem um pouquinho aqui, né? Depois de jogar a torre DG8. Eu achei que o preto tá melhor. Eu coloquei também umas análises lá na partida, tá? Mas eu joguei torre E8. E aqui ele capturou em F1. Jogou imediatamente, mas aqui sim eu acho que ele não vai mais conseguir recuperar o material e basicamente a questão vai ser se o branco vai conseguir iniciativa suficiente ou não. Né? Ele podia ter jogado dama 8 ainda e claro que aqui se eu voltar o cavalo para 7 ele pode capturar em A7 e se eu voltar o cavalo para B8 ele pode capturar o peão em A7 ameaçar cavalo B6 então eu teria que voltar a dama se eu quiser empatar, claro, eu volto a dama para B8 né? Mas eu posso voltar e aqui ele pode começando a recuperar o material ele tem aqui uma qualidade a menos, mas por um peão. Né? E a posição do meu rei segue sendo exposta aqui. Eu não consigo defender totalmente a posição do meu rei. A não ser que eu troque as damas. Né? E
E ele tem aqui depois um bispo F4. Ele pode ameaçar em algum momento o bispo F4. Então, por exemplo, eu posso jogar dama B7 para... Agora sim o meu rei está ok. Mas ele vai capturar mais um peão. Depois que eu acho que o equilíbrio o material vai ficar equilibrado e vai haver um certo equilíbrio dinâmico de novo. Né? Ele vai ficar aqui com 2 peões pela qualidade. Sim. Uma posição ainda confusa e desequilibrada, mas eu acho que os dois lados vão ter chances equivalentes. É legal que você mostrou que tem algumas variantes mesmo que acontece o perpétuo, igual você comentou no começo do vídeo. No caso aí você pode Exatamente. evitar, né? Isso, exato. Depois, quem quiser ver essa linha do perpétuo do Kramnik e Anand, pode olhar ali na partida depois, lá nos comentários. Eu deixei lá. Isso. Mas aqui depois de torre E8, ele capturou aqui. Né? E aqui agora realmente vai ficar uma posição com... Eu posso escapar com o meu bispo, né? E aqui eu vou ficar com no mínimo uma torre a mais. Né? Ainda que o cavalo dele está solto ali em A4. E ele podia ter, por exemplo, capturado aqui em F7, né? Iniciando minha torre. Mas eu posso capturar de cavalo, eu defendo a torre. E eu não acredito que aqui ele tenha compensação suficiente. Eu vou conseguir manter a torre a mais. Esse cavalo aqui tá meio perdido ali também. Né? Mas ele tinha aqui uma outra ideia que foi muito interessante. Foi jogar F4. Ele deixou o cavalo lá e simplesmente defendeu o bispo dele. Aí eu capturei o cavalo, ele capturou o peão, eu capturei aqui o bispo. Agora ele já estava ameaçando capturar em H6 e eu não poderia recapturar por causa da torre em E8. Né? Então eu tenho que capturar aqui. E aí ficou uma posição muito curiosa. Né? Eu tenho uma torre e um cavalo a mais, né? Que é uma vantagem material muito grande. Mas ele ficou com 5 peões passados. Você já viu Sim. alguma coisa assim, André? Não, Everaldo, primeira vez que eu vi, quando você mandou a partida eu olhei e falei, nossa, deixa pro Everaldo analisar essa partida porque tá bem complexa mesmo. É uma situação inusitada pra mim. Mas tem essa formação aqui de peões e depois com H4 que vai acontecer, ela tem uma referência anterior, uma partida do Polugaevski. Sim. É Polugaevski Torre, jogada no comecinho dos anos 80, em que o Polugaevski sacrifica uma torre para ficar com esses 5 peões. A diferença é que não era uma torre e um cavalo, era só uma torre. Mas as pretas tinham mantido um peão em F7 e o rei das pretas estava em E8. Né? Era uma e a outra e a posição dessa partida do Polugaevski não era muito clara. Sim. Eu acho que ela estava num certo equilíbrio. Aqui eu acho que esses 5 peões, embora eles causem uma impressão profunda aqui, é difícil depois movimentar eles também. Então eu acho que aqui não há compensação suficiente, embora em certo sentido esses 5 peões vão anular as minhas 2 torres. Né? Eu não tenho colunas para as torres jogar, elas vão ter que ficar defendendo o avanço. E a partida ela vai se decidir muito em função dessa maioria de peões que eu tenho na ala da dama. Né? Se eu vou poder aproveitar essa maioria ou não, porque aqui eu não consigo aproveitar as minhas torres, ele anulou as minhas torres. Então a lógica dele seria, ele tem uma torre e uma dama contra uma dama e um cavalo, né? Sim. Que o meu cavalo pode sair depois. Mas eu tenho essa maioria na ala da dama de 4 contra 2, que eu vou poder passar um peão. Então a lógica vai ser decidida na ala da dama, curiosamente. Né?
Bom, aqui eu imediatamente ativei minha dama, ameaçando dama por H2, ele jogou H4 e aqui tem isso aqui, essa estrutura fantástica, né? Sim. Eu fiz a setinha errada, vamos fazer a setinha certa aqui. E o rei dele ali está relativamente protegido com essa estrutura de peões, né? Mas agora também, o meu rei também já não está tendo problemas, ele tem um pouco material para atacar o meu rei, então eu já não preciso ficar tão preocupado com a segurança dele, né? Eu joguei dama D3, rei G2, dama E2, torre F2, dama E4. Eu estou aqui fazendo algumas manobras para melhorar a posição da minha dama, para centralizá-la, né? Rei G1 e cavalo E5. Agora eu consegui ativar o cavalo também. Ele deu um cheque em E6. Eu joguei rei C7. E ele não pode aqui avançar o peão agora porque eu dou um descoberto e ganho a dama, né? Sim. Então ele transferiu a dama para esse outro lado. Agora eu volto o cavalo para fazer a defesa do peão. E depois posso reagrupar ele no futuro para D4. E ao mesmo tempo, aqui a dama dele ficou isolada do lado da dama, né? Meu cavalo sozinho consegue defender os cheques. O que é muito interessante notar essa relação do rei e do cavalo para defender os cheques contra uma dama. Normalmente, rei e um cavalo ele defende bem contra os cheques de uma dama solitária. Esse aí é um tema que se pode ver em várias partidas. Eu acho que para se defender de um cheque perpétuo contra uma dama, só uma dama, né? É melhor ter um rei e um cavalo do que um rei e um bispo. Um rei e um bispo, as chances de você levar a perpétua normalmente são maiores. Agora, o rei e o cavalo, ele defende bem contra os cheques o cheque perpétuo da dama. Esse é uma questão prática que eu aprendi vendo exemplos na prática. Bom, então aqui ele fez o retorno da dama. Eu já criei aqui umas ameaças nele, né? Rei G2. Agora eu queria usar meu cavalo, mas você tem que defender o peão em A7. Então, rei B6. Essa estrutura de peões ela está dando uma cobertura boa para o meu rei também, né? Sim, sim. Ele botou a dama para C2. Eu consegui melhorar a posição do meu cavalo agora com ponto de apoio, né, do peão. Então, assim, aqui é interessante, né? Essas torres aqui não estão fazendo nada, mas os peões também não estão fazendo tanta coisa. Então a luta tá essa dama, né, e esse cavalo contra a dama e a torre, basicamente, né? Sim. Eu ameacei. Agora eu estou ameaçando, por exemplo, capturar esse peão em H4 e depois entrar com dama em H3, né, e dar mate em H1. Então ele jogou. Ah, perdão. Aqui tem. Fiz aqui uma. Ele jogou não rei G2, jogou torre G2, em vez de rei G2. Rei B6, dama C2 e cavalo D4. Tem uma diferença, justamente ele jogou esse torre G2 para evitar a torre por H4, né? Exato. Aí dama F2 para evitar aqui um cavalo F3. Aliás, não evitou, né? Talvez ele esteja em algum momento tentando apoiar o peão. E aqui, finalmente, eu consegui aproveitar a minha maioria na aula da dama para criar um peão passado. O meu rei fica um pouquinho mais aberto, mas ele não tem como aproveitar a coluna B agora. Então não vai ter problema para o meu rei. Eu estou simplesmente ameaçando avançar o peão. Sim, sim.
e ele não consegue criar ameaças contra o meu rei, a torre dele acabou ficando passiva. Ele jogou aqui um F7 para tentar tomar aqui, talvez dar um cheque em F6, né? Mas eu posso intercalar cavalo F3 e depois capturar o peão. Sim. E aí os peões dele vão cair. Por isso aqui ele abandonou. Mas eu achei muito criativo da parte dele aqui fazer essa estrutura. Talvez se não tivesse se tivesse em vez de uma torre e um cavalo, caminhando, se tivesse uma torre, né? Se ele conseguisse manter o cavalo em A4, eu acho que a ideia dele funcionaria perfeitamente. Mas faltou um tempo, né? Porque eu consegui capturar o cavalo dele em A4. Sim, É sim. um detalhe, é um lance, né? Que você teria que ter a mais. E isso aqui fez toda a diferença. Se fosse só uma torre, provavelmente ele estaria melhor. Porque aí eu não conseguiria usar as minhas torres, ele teria a dama e a torre dele para jogar contra a minha dama, né? Na Sim. prática. Eu acho que essas partidas de todas que nós vimos aqui até agora, no episódio, foi uma das mais criativas mesmo. Mostrou mais a força dinâmica das peças, a atividade das peças também. E foi uma das estruturas assim, bem curiosa. Quando eu vi assim, foi bem novidade pra mim mesmo. E eu acho que pra quem tá acompanhando também vai ser bem bacana ver partidas assim. A gente tava sempre acostumado com formatos atuais, né? Por exemplo, peão Aham. damisolado, casas fracas, igual foi o último. Agora a gente acaba tendo uma posição assim bem diferente. E como você foi criativo também em lidar com a posição depois do Giovanni ter saído de uma teoria que você conhecia. Então eu acho que isso foi bem interessante das duas partes, não tanto você quanto o Giovanni. Exatamente. Eu acho mais pelo lado dele, né? Ele criou a parte estética, Esse... a parte artística aqui e digamos que eu tecnicamente consegui lidar com a posição, né? Sim, sim. Mas méritos para ele também aqui. Sim, sim. Uma bela partida. E, Everaldo, vamos encerrar então aqui nosso nono episódio e deixar aqui um convite para quem estiver acompanhando. No próximo domingo, dia 21, eu e o Everaldo estaremos comentando as partidas do Circuito Solidário de Xadrez. Vão ter o Torneio dos Campeões. Já tem alguns mestres confirmados, vai ser um evento bem interessante que tem como principal objetivo arrecadar alimentos de forma online agora. Então, o Everaldo vai estar comigo na transmissão, vai ser bem bacana, domingo às 2 da tarde. Combinado? Então vamos encerrar por aqui o nosso episódio. Everaldo, muito obrigado pelo ensinamento hoje. Fiquei bem feliz que essa partida foi bem, ó, acho que uma das partidas mais bonitas que eu vi, assim, em questão de criatividade. Então, muito obrigado, Everaldo. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar a partida. Imagina. E domingo vão ter bastante novidades na nossa transmissão, então não perca a transmissão. Tem um logo passando aí do lado, embaixo do Everaldo do nosso vídeo. A gente vai comentar um pouco sobre isso também na transmissão. Não perca a nossa live domingo. Então, galera, vamos encerrar por aqui. Deixar um forte abraço. Fique com Deus. Estamos aqui no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais.